Meus irmãos, por gentileza, sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 12, o versículo 5. Atos, capítulo 12, versículo 5. Diz assim o texto sagrado: portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. O tema é bastante atual, profético, que diz assim: homens perseverantes por uma igreja em contínua oração. Homens perseverantes por uma igreja em contínua oração. Ontem aqui, segundo a oportunidade que nos foi dada, nós falamos algo concernente à hombridade de Pedro. Esta hombridade através da sua perseverança, do seu caráter, mesmo com muitos defeitos, sendo aperfeiçoado pelo próprio Deus. Nós falamos ontem aqui das características de um homem. Falamos que ser um homem de verdade, com H maiúsculo, é ser trabalhador, é controlar seus impulsos e ter gerenciamento sobre as suas emoções. Falamos da evolução espiritual e falamos da maturidade a qual o próprio Espírito Santo tem nos dado com o passar dos tempos, este controle emocional, esta criatividade que temos para viver. Inclusive meus amigos mineiros ficaram tristes comigo ontem aqui, porque ontem eu falei que Santos Dumont era carioca e não era. Santos Dumont era mineiro. Então tá pago aqui a minha dívida com os meus amigos lá de Minas Gerais, o Aiçô, aleluia. E nós falamos ontem aqui vários tópicos a respeito dessa exemplificação espiritual do próprio Pedro, a ponto de influenciar uma igreja inteira para estar em contínua oração por ele e a Deus. Falamos que a evolução de Pedro teve princípio quando ele trocou a espada que carregava na bainha, a ira no coração, pela cruz de Cristo, pelo evangelho, pelo amor ao próprio Senhor Jesus. Mesmo negando ao Senhor, mesmo falhando em muitos quesitos, Pedro alcança perdão, Pedro alcança misericórdia, e agora Pedro é um dos escolhidos a ser uma das principais bases da igreja primitiva, tanto que Atos reserva a primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 12, falando a respeito desse personagem principal da igreja, que era Pedro, e depois do capítulo 13 ao 28, ele ressalta a pessoa de Paulo. Só que nesta segunda parte de hoje, nós queremos falar justamente dessa influência que Pedro, através da sua perseverança, arrastava como um exemplo a igreja de Cristo a ter uma vida de contínua oração. O interessante é nós entendermos nesse texto aqui, que mesmo Pedro sendo guardado na prisão por 4 quaternos de soldados, isto é, um grupo de 16 soldados, a igreja fazia oração sem cessar por ele e a Deus. O diferencial desse texto é: quem orava? Quem é que estava orando? Quem estava orando era o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que recebia mensagens da cabeça, do cérebro, que é Jesus. Ou seja, a oração é a resposta dos comandos cerebrais que vem da cabeça. A oração é a movimentação desse corpo místico que é o corpo de Cristo. Então quem orava era a igreja. A igreja estava na casa da mãe de João Marcos. E o interessante também é ressaltar como eles oravam. Eles oravam de forma contínua, eles oraram de forma perseverante, eles oravam de forma incessante, sem intervalo, sem desanimar, sem cochilar. Eles estavam em constante oração. E o mais interessante também é ressaltar a quem oravam. Eles oravam a Deus. Eles oravam a Deus, o Senhor Criador do universo, o Deus que tem os tempos, os controles nas mãos. Eles falavam com Deus, eles oravam a Deus. Então quando eu olho para esse texto, eu percebo aqui a mensagem espiritual para a igreja do tempo atual. Oração não trata-se de um monólogo onde só você fala. Oração não é uma preleção
preleção onde você prega para Deus. Oração é uma conversa, é um grau de relacionamento íntimo entre você e Deus. Você e Deus. Você e Deus. Oração é o secreto. Oração é a intimidade. Oração é o lugar escondido. Oração é tua fonte de perseverança. Oração é tua fonte de energia e de força. Oração, 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 oração. E pasmem os senhores, tem muitos cristãos do século presente que não sabem nem sequer como orar. E você nessa noite será impactado, porque você nunca mais irá se esquecer dessas lições espirituais. Como é que eu tenho que orar? Primeiro, oração é feita a Deus. Oração é feita ao Pai, em nome de Jesus. Jesus é a chave que abre a porta da oração. Jesus é o código que desbloqueia a burocracia no mundo espiritual. Pastor Giovanni, me prova na Bíblia. Eu te provo. João capítulo 14, versículo 13 e 14. E tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas não basta falar ao Pai em nome de Jesus, porque tem dia que você não tem palavra, tem dia que você não sabe se expressar, tem dia que dá um nó na garganta, tem dias que são gloriosos, são poderosos. A tua oração ultrapassa esse teto, esse céu atmosférico, as hostes e potestades que estão no ar, ultrapassa e chega até o trono da graça de Deus. Mas tem dia que o céu é de bronze, tem dia que o céu está pesado, tem dia que o céu está travado. E é exatamente neste dia que você precisa estar em contínua oração e perseverança. Por quê? Porque você precisa da ajuda direta do Espírito Santo de Deus, que não é uma luz, que não é uma força, que não é uma ideologia, que não é uma teoria, que é uma pessoa. Cadê a Bíblia? Te provo. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que articula as palavras para que você possa orar. É Ele que ordena os pensamentos para você melhor se expressar para com Deus. Oração é um desabafo da alma. Oração é uma expressão do Espírito. Oração está muito além do que vãs repetições enigmáticas e místicas. Oração trata-se de um elo de intimidade. Assim como a igreja orava por Pedro incessantemente, nós também precisamos estar em contínua oração, em contínua oração, em contínua oração. Pastor Giovanni, mas eu não tenho tempo para orar. Mentira, você tem tempo sim. Você não reserva prioridade, você não tem prioridade. E se você não tem prioridade, Deus sabe como fazer você lembrar de orar. Deus sabe como fazer a tua alma sentir vontade de orar. Quando é que eu tenho que orar, pastor? Efésios 6,18. E com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Estou dirigindo, estou orando. Estou trabalhando, estou orando. Estou costurando, estou orando. Estou cozinhando, estou orando. Estou limpando a casa, estou orando. Estou passando roupa, estou orando. Estou indo para o serviço, estou orando. Estou voltando do serviço, estou orando. Estou na minha casa com minha família, estou orando. Estou numa reunião ministerial, estou orando. Estou na igreja, estou orando. Estou no pior momento da minha vida, estou orando. Estou num leito de hospital, estou orando. Estou preso lá no presídio, estou orando. E esta palavra vai direto para você. Onde você estiver, ore mais, ore mais, ore mais, ore mais. Fale mais com Deus. Abra sua boca e fale com quem pode ouvi-lo. Abra sua boca e fala com quem pode mudar a tua vida, mudar a tua história. Ore, mas prepare o altar para a oração, porque toda oração tem um grau de interferência se você não vigiar. Por isso que a Bíblia é clara quando ela nos relata: vigiai e orai.
Não adianta você orar sem vigiar, Deus não vai te ouvir. Te provo na Bíblia, 1 Pedro 3,7. Eu falei ontem aqui que homem com H maiúsculo tem que amar sua mulher, tem que mimar sua mulher, tem que namorar a sua. Vou deixar claro isso, a sua mulher, a sua, não a dos outros, a sua. 1 Pedro 3,7, igualmente vós maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeira convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Brigou com a mulher, Deus faz isso aqui, ó. Brigou com a mulher, Deus não te ouve. Não adianta você usar os seus recursos mais sofisticados do vernáculo do português. Ó Deus, na sua inerrante, inacessível, memorável, Deus vai olhar para você e vai dizer: conserta primeiro, depois vem orar. Se até na oferta Deus manda consertar para depois deixar no altar, quanto mais a oração. E aliás, oferta não é só dinheiro, oferta é devoção e entrega. Quer entregar algo para Deus, conserta primeiro. Sabe por quê? Porque Deus não só ouve oração. Não tente enganar e suplantar Deus com palavras persuasivas e momentâneas. Porque Deus não só ouve a oração, Deus também sente o cheiro da oração. Te provo na Bíblia, porque eu gosto de Bíblia, eu leio ela. Apocalipse 8,4. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com oração dos santos. Deus ouve a sua oração e sente cheiro. Só que também existem orações que só Deus ouve e entende. Lembra de Ana? 1 Samuel capítulo 2, ou capítulo 1, quando Ana era perseguida pela sua rival Penina, porque o seu ventre e a sua madre estava cerrada, Ana foi ao templo para orar. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 1, versículo 12, que Ana não conseguia falar com a sua boca, somente no seu coração ela falava com Deus, e seus lábios se moviam, porém não se ouvia a sua voz. Eli olhou e disse: rapaz, essa hora você está já na bagaceira, você está bêbada. Volta para casa, toma um banho gelado, toma um café amargo e se cura dessa embriaguez. Ana olha para o sacerdote sem visão e diz: eu não estou embriagada, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Porque tem oração que nem o sacerdote vai entender, só Deus entende. Ano de 2001, a cantora Elaine de Jesus lançou um álbum, inclusive aqui nos Gideões, o álbum Pérola. A faixa 2 do CD tem um hino que diz assim, ó: uma lágrima para Deus é uma frase, e só Deus tem o poder de interpretar. Porque quando o crente chora para Ele, é porque sabe que é o único que pode consolar. Aí alguém ouviu esse hino em 2001 e pensou: como é que Deus vai decifrar uma lágrima? Um cientista nos dias atuais teve a brilhante ideia de pegar cada tipo de lágrima e colocar no microscópio. Para surpresa de toda a humanidade, cada lágrima tinha um formato, uma expressão de imagem. A lágrima de ansiedade tinha um jeito, a lágrima de alegria tinha outro jeito, a lágrima de tristeza tinha outra figura. Por quê? Deus é o único que pode ver você chorar na chuva e sabe distinguir o que é lágrima e o que é gota de água. Ele conhece o secreto, Ele conhece a intimidade. A maior fake news de todas as épocas, eu falei ontem e vou falar de novo, é que homem não chora. Homem chora sim, nem que seja escondido, nem que seja calado, nem que seja na madrugada, nem que seja na oração. Homem chora, homem ora, homem busca, homem vai para a guerra, homem vai para cima, porque nós temos um altar de oração. A igreja estava doutrinada e sabia muito bem disso, que tem orações que mudam situações. Isaías capítulo 38, versículo 5, Deus levanta o profeta Isaías e diz o seguinte: vai até o palácio e diga para o rei Ezequias para colocar a casa em ordem, porque ele vai morrer. Quando a porta do quarto se abre, Ezequias vê Isaías vindo e ele se alegra, porque ele pensa: está vindo um profeta, é vitória, é bênção, é milagre, eu vou me levantar daqui. Mas a palavra do profeta foi exatamente essa: coloca a tua casa em ordem, organiza tudo, todos os trâmites, para que ninguém fique ao léu, porque você vai morrer.
A Bíblia diz que Ezequias se vira para a parede e faz uma oração. Quando Ezequias ora e coloca diante do tribunal de Deus a sua vida, o profeta já estava no pátio do palácio. Deus olha para Isaías e diz: Isaías, volta! Isaías, por quê? Mudei o decreto. Volte no quarto e diga para o rei: por causa da tua oração, eu estou acrescentando mais 15 anos à sua vida. Ei, cada dia que você ora é um ano de vida que Deus te acrescenta. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique ao Senhor. A oração muda as situações. Quem crê diz amém. O pastor Zilmar falou algo num tom profético aqui que foi muito profundo. Deus se move pela igreja, mas o que move Deus é a oração da igreja. A oração da igreja é uma arma eficaz. O anjo não foi na prisão apenas por causa de Pedro, mas movido pela fé sobrenatural e oração da igreja. Pedro estava guardado por 16 soldados. 2 soldados estavam com as mesmas correntes de Pedro. Era um método de segurança máxima na época, já que Pedro havia escapado 2 vezes da prisão. A primeira vez foi liberado pelo Sinédrio, a segunda vez foi libertado por um anjo, e essa terceira vez Herodes de Agripa I disse: ele não vai sair dessa, ele não vai escapar dessa. A Bíblia é muito clara quando diz no versículo 7: e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Onde a igreja ora tem luz. Quando a igreja ora não há lugar para trevas. O oculto, profundo e escondido é revelado. Não há lugar para mentira, não há lugar para engano na casa do Senhor. E se tiver engano não vai permanecer, porque a Bíblia é muito clara em Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança e de variação. Quando a igreja ora tem luz, quando a igreja ora tem revelação, quando a igreja ora tem mistério revelado. Quando a igreja ora, os que dormem são despertados. Está na hora de acordar, chega de dormir. Chega de cochilar, chega de tosquenejar, não dá mais tempo. Jesus está voltando. Depois da pandemia veio a guerra e o que virá depois, só Deus sabe. Nós estamos aqui em preparamento para o arrebatamento, em preparação para o arrebatamento. Deus está nos despertando, Deus está nos chacoalhando, nos sacudindo. É tempo de orar. Você não está em uma social, você não está apenas marcando presença em um evento brilhante, esplendoroso, não. Você está no quartel general, você está e faz parte da igreja de Cristo. Chega de dormir, chega de brincar, chega de cochilar. Efésios 5,14: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quando a igreja ora, a luz chega. Quem crê diz amém. Quando a igreja ora, os que dormem serão despertados. Pedro foi despertado pelo anjo. Detalhe, ele estava sentenciado à morte. Ele ia morrer no outro dia. E eu pergunto, como é que alguém consegue dormir com a sentença de morte marcada para o outro dia? Tem que confiar muito em Deus. Tem que ter muita fé no soberano, no eterno Criador. Se alguém diz que eu vou morrer amanhã, como é que eu vou dormir hoje? Eu vou correr atrás de todo mundo que eu conheço. Vou pedir perdão, vou olhar para minha esposa, vou passar os últimos segundos com a minha filha. Eu vou querer ficar acordado, e se não tiver ninguém do lado, eu vou querer ficar acordado falando com Deus, só esperando o momento. E Pedro estava dormindo, o anjo o desperta. E quando o anjo chega do lado de Pedro, a Bíblia é muito clara, que o anjo olha para ele e diz: fica de pé. Ele estava acorrentado, como é que ele iria ficar de pé? Só que quando a palavra e a ordem de Deus vem para a igreja, ou para um servo fiel, este servo não precisa de estímulos de visualização para receber alguma coisa e para crer.
Pedro, quando recebe a palavra e a ordem do anjo, ele fica de pé. E quando ele fica de pé, quando ele vai ficando de pé, as cadeias já vão caindo das suas mãos e dos seus pés. Os soldados estão anestesiados porque o mesmo Deus que faz as cadeias caírem é o mesmo Deus que anestesia os inimigos para que não nos vejam e não nos enxerguem. Quando a igreja ora, as cadeias caem por terra. Esta cadeia pode ser numa ordem espiritual, esta cadeia pode ser numa ordem física, esta cadeia pode ser numa ordem de saúde. Eu contei ontem aqui que a primeira vez que eu vim em Camboriú foi em 1990. Eu tinha 5 anos, eu tenho só 10 anos a mais do que o pregador que me antecedeu aqui, deu essa palavra revelada para nós aqui hoje. Ele tem 27, eu tenho 37. Eu tinha 5 anos de idade quando eu vim a Camboriú a primeira vez com uma caravana da minha cidade, lá de Paranaguá, estado do Paraná. Minha mãe, faxineira na época, e falo isso com muito orgulho, juntou um dinheirinho e veio e me trouxe junto, já que eu sou caçula, raspa do tacho, ela não tinha com quem me deixar, então ela trouxe comigo. Quando eu entrei naquele ginásio, Irineu Bornhausen, a primeira vez, com 5 anos de idade, eu tive uma crise de choro e eu não entendi o porquê. Eu comecei a chorar muito e começou a arder algo no meu coração. Quem estava pregando, se não me falho a memória, era o pastor Idecaso Takayama, numa manhã missionária. E o meu coração começou a arder. E eu guardei aquilo. E de 1990 para cá, eu não perdi nenhum ano desse congresso aqui. Quando foi no ano de 2001, já fazia 1 ano que eu pregava a palavra do Senhor. Eu canto desde os 7, mas comecei a pregar com 15. Eu tinha 16 anos de idade. Era congresso da Umatse, lá na igreja. Estava pregando o pastor Marco Feliciano e cantando a Lauriette. Estava dirigindo o culto naquela manhã missionária o pastor Eliel Maciel. E nós tínhamos alugado uma van para vir cooperar com os jovens, lá do Paraná. E no meio da multidão, numa manhã missionária, com 16 anos, o pastor Eliel Maciel para de dirigir o culto. Ele interrompe a reunião e a liturgia. Ele aponta no meio da multidão e disse: aquele menino magricelo, acredite se quiser, era eu. O amor é altamente calórico. Crente não bebe, não fuma, mas come que só misericórdia. Barriga de crente não ronca, dá glória misturado com aleluia. E eu estava lá no meio da multidão, e o pastor Eliel apontou e disse: você, rapaz, você não vai ter parada. Deus vai te levar pelos 4 cantos desta terra para pregar a palavra, diz o Senhor. Desceu um poder na igreja. Eu comecei a chorar, fui batizado com o Espírito Santo. Cheguei em casa, olhei para minha mãe e disse: mãe, me conta, o que acontece comigo? Quando fala em missões, quando fala em chamado, quando fala em pregação, eu não me aguento, eu recebo a visita e eu recebo a manifestação do Espírito Santo. A minha mãe olhou para mim e disse: você não é normal, você é uma oferta missionária. O ano era 1985, minha mãe me contando. Eu sofria seríssimas convulsões, quase que todos os dias. Os médicos não tinham dado notícias animadoras para minha mãe. Mas ela chegou numa manhã missionária. Quando a igreja ora, as cadeias caem. Quem estava pregando naquela manhã foi um dos primeiros pregadores dos Gideões, pastor Gregório Chazuk, se não me falha a memória. O pastor Gregório estava tirando a oferta missionária, aquela toalha clássica que nós tínhamos há anos atrás. Que quem não tinha dinheiro tirava o relógio, dava o sapato, a Bíblia, a gravata e colocava na toalha. A minha mãe não tinha nada de valor, ou pelo menos ela achava que não tinha nada de valor para dar para Deus naquela manhã. E o pastor usado por Deus disse: quem quer ofertar o seu filho para a obra missionária, traga o teu filho como uma oferta missionária aqui no altar. Que Jesus pode curar ele e fazer dele o que o Senhor lhe apraz. A minha mãe conta que me trouxe na frente do altar. Me colocou dentro da toalha missionária.
Aí eu pude entender por que eu entrava naquele ginásio 4 horas da manhã e só saía 11 horas da noite. Tinha dias que nós dormíamos ali para guardar lugar, para não perder o lugar à frente, para receber tudo que Deus tinha para nos ministrar. Aí eu entendi o porquê que eu não era, o porquê que aquela chama ardia no meu coração. A minha mãe diz que quando ela me colocou na toalha, o poder desceu na igreja, a igreja se movimentou em oração. E desde aquele dia eu nunca mais sofri desse mal, chamado epilepsia, para a glória de Deus. Já são mais de 8 países pregando a palavra, em vários estados dessa nação. E eu sempre digo isso e vou dizer: eu não tenho, Ele tem, eu não faço, Ele faz, eu não sou, Ele é, eu não posso, mas Ele pode. Quando a igreja ora, as cadeias caem. Levanta a mão por um minuto nesta noite. Levanta a mão por um minuto nesta noite e ergue a tua voz em oração por essa nação. Nós não vamos vencer no grito, nós não vamos vencer na briga, nós não vamos vencer na contenda, nós não vamos vencer xingando ninguém, nós não venceremos sendo xenofóbicos, não. Nós vamos vencer através da oração, através da oração, através da oração. 1 minuto de mão levantada, 1 minuto de mão erguida. O meu amigo Espírito Santo disse que estaria aqui comigo hoje. O nosso amigo Espírito Santo disse que visitaria esse lugar hoje. Ele já está nesse lugar. E quem sente a glória dele, abra a boca e guerreia no glória, abra a boca e guerreia no aleluia. Você que é batizado com o Espírito Santo e com fogo, abra a boca e comece a glorificar, abra a boca e comece a louvar. Pedro fica de pé. Quando ele fica de pé, as cadeias caem. Cinge-te, te vistas, cubra as tuas vergonhas, se arrume, tenha caráter, e depois de se vestir, calce as sandálias. Cadeias, impedimentos de exercer o teu chamado. Roupa, caráter, inteligência emocional. Sandália, evangelho, palavra. As pessoas só irão te ouvir se você demonstrar ter um bom caráter. As pessoas só irão te ouvir se verem Cristo na sua vida. Não através da tua gravata, não através do teu terno, não através da tua roupa de crente, mas através do teu caráter. Se vista, calce as sandálias, pegue a sua capa, revestimento. Você precisa ter unção e autoridade para vencer as astutas ciladas do diabo. Lembra quando você cantava e o fogo caía? Lembra quando você pregava e as almas se convertiam? Deus te manda dar essa ordem hoje. Se revista, pega esta capa e se revista. Usa o dom que eu te dei, usa o talento que eu te dei. Abre a boca e perturba os moradores da terra. Fala, prega, fala de Jesus, viva Jesus. As pessoas vão ter que ouvir, vão ter que aceitar. Não se envergonhe do evangelho. Pedro se coloca em pé, ele ficou de pé. As cadeias caíram, ele se veste, calça a sandália, pega a capa e o anjo diz: me segue. Passa a primeira porta, o portão de ferro que dava para a rua. Quando Pedro coloca o pé, o portão faz isso aqui, ó.
Quer viver algo para Deus que nunca viveu? Faça você algo para Deus que nunca fez. Giovanni, eu quero deixar de viver nessa miséria. Eu quero que meus sonhos se tornem realidade. Então faça a prova com Deus. Quer viajar para fora do Brasil, mas nem o passaporte tem. Quer ter um carro, mas nem a carteira de motorista tem. A garagem está cheia de planta e de xaxim e de samambaia. Quer que o marido se converta, mas não comprou uma roupa bonita para o maridão vir quando aceitar Jesus. Ouse com a sua fé. Tanto que Pedro olhou para o anjo e disse: meu Deus, eu não sei se eu estou sonhando ou estou vivendo uma realidade. Onde é que eu estou? Quem sou eu? Porque quando a igreja ora, os sonhos se tornam realidade. Eu acabo aqui. Pedro dali foi direto para a casa da irmã Maria. E quando o pastor Zilmar, ele chega na porta da casa da irmã Maria, ele bate na porta. Rode, uma menina, uma jovem afoita, vem na porta e pergunta: quem é? Eles estavam com medo que fosse a polícia de Herodes, que já haviam matado Tiago e haviam prendido Pedro, e pensaram: agora estão vindo para nos prender. Rode chega na porta e pergunta: quem é? E Pedro escuta a voz de Rode e responde: sou eu, Pedro. A menina fica tão feliz que vai para o meio dos crentes que estavam orando e diz: oh, parem de orar, Pedro está aí na porta. Os irmãos olharam e disseram: está fora de si, está fora da casa, não pode ser. Pedro está preso, deve ser o anjo dele. E Rode disse: não é. Tem muita gente que Jesus está batendo na porta, que o Espírito Santo está batendo na porta, e você não está querendo abrir a porta porque está com medo. A palavra de Deus para encerrar essa mensagem hoje é: não tenha medo do novo de Deus. Você passou por tanto processo, você passou por tanta prova, por que é que você está com medo? Quando os irmãos foram lá, abriram a porta, Pedro estava na porta. Alguém está batendo na porta e Deus manda dizer: é o teu milagre, é a tua vitória, é a tua benção. Eu não vim aqui para profetizar uma profecia irresponsável. Eu estou pregando a Bíblia e a palavra. Abre a porta e deixa Jesus entrar. Abre a porta e deixa o Espírito Santo entrar. Quem acredita nisto e nesta palavra, fica de pé dando glória. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deixa Jesus entrar, o preço ele já pagou, ele te ama e já lhe provou. A igreja está em contínua oração porque tem homens perseverantes. Jesus está às portas.